Olá, industriais, colegas, uma satisfação voltar a fazer esses vídeos aqui. Nesse vídeo de janeiro de 2023, eu queria tocar num assunto que é muito caro sempre à atividade econômica, em especial à atividade industrial aqui no Brasil. Em períodos de início de governo, que a gente normalmente assiste por parte do governo, é um esforço de ajuste fiscal. Né? Por que existe um esforço de ajuste fiscal normalmente no início dos governos? Porque no final do governo que o antecede, houve um exagero de gastos. Né? A gente chama isso em economia de ciclo político. Né? Chega no final dos mandatos, os políticos tendem a gastar mais para conseguir se reeleger. Eventualmente isso dá certo, eventualmente não dá. Mas o ponto é que sempre há necessidade de fazer um ajuste no momento posterior ou no início de um novo mandato. Há sempre uma dificuldade de promover esse ajuste pelo lado das despesas. Quer dizer, pelo lado das despesas você tem um enorme conjunto de gastos, que são os gastos com salários, que são rígidos. Você não consegue mudar os gastos com salários, você não consegue demitir, porque na maior parte dos casos os funcionários são concursados. E você também tem uma rigidez por reajuste de salários. Não é? De outro lado, você também tem um conjunto de despesas que são de fornecedores, né, de materiais para com o Estado, com educação, saúde, segurança, seja o que for, e esses contratos já estão pré-determinados. Sempre que o Estado promove grandes revisões, ele aumenta a incerteza jurídica em cima desses contratos. Portanto, revisões de contratos são possíveis, é claro que sempre são possíveis, mas elas não são algo tão simples e que dá resultados de curto prazo. Dessa forma, uma alternativa sempre muito utilizada pelos governos é o ajuste pela receita. O ajuste pela receita se dá sempre com um aumento de impostos, não é? Ou pode haver também um aumento da inflação ou um aumento do crescimento econômico. Isso tudo independe da atitude, da intencionalidade do governo. O governo, de maneira intencional, o que pode fazer é aumentar impostos, né, para um ajuste fiscal. E isso, em geral, é muito tentado. Eu queria chamar a atenção que, eventualmente, um aumento de impostos pode gerar o exato contrário, que é uma queda do nível de tributação. A curva de Laffer, que é uma curva bastante conhecida em economia, diz pra gente que, dá para ver aqui nesse gráfico, no eixo X, que mostra a taxa de impostos, conforme vai se caminhando ao longo do eixo X, um aumento de tributação vai gerando algum nível de aumento de receita no eixo Y. Note que há um ponto no meio do caminho em que encontra-se um ponto de equilíbrio, quer dizer, o máximo de arrecadação que se consegue. No entanto, há no gráfico também dois outros pontos, o ponto A e o ponto B, em que níveis diferentes de taxa de imposto geram o mesmo nível de receita. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que à medida que, no início da carga tributária, quando a carga tributária é pequena e vai crescendo, ela vai aumentando a receita. Depois de um certo ponto, esse ponto de equilíbrio, aumentos do nível de taxa de impostos fazem cair a receita. Por quê? Porque a gente passa a ter evasão fiscal ou aumento da informalidade. Quer dizer, passa a ser muito mais vantajoso deixar de fazer de cumprir as obrigações tributárias do que operar na informalidade. Passa a ser muito mais vantajoso estar na informalidade. E esse é um risco que se corre em economia. Eu diria que esse risco é maior quando a gente fala do setor mais importante para o desenvolvimento econômico, que é a atividade industrial hoje no Brasil. Vejam por esse gráfico o tamanho da carga tributária imposta sobre a indústria de transformação em relação às demais atividades. Ali a gente vê como a indústria é tributada de maneira mais intensa do que as demais atividades. Veja, a indústria, o coração, é entendida como o coração do desenvolvimento, porque é na indústria que se encontram as maiores possibilidades de aumento de produtividade. E a gente sabe que produtividade é desenvolvimento econômico. Quando a produtividade aumenta,
aumentam os lucros, aumentam os salários. Se a produtividade não aumenta, não tem como aumentar salários no curto e nem no longo prazo, especialmente no longo prazo. Então, eu queria chamar a atenção desse primeiro ponto. Elevações de carga tributária podem levar a uma situação em que a receita, no final das contas, diminui, no lugar de aumentar, por quando a gente tem uma tributação exagerada, e que esse risco é especialmente relevante na atividade mais importante para o desenvolvimento econômico, que é a atividade industrial. Olhando para os dados de arrecadação aqui de Santa Catarina, a gente nota que durante quase todos os anos a gente tem um crescimento real de arrecadação. O ponto mais importante a se reter aqui é que a partir de 2006, especialmente a partir de 2006, houve uma queda da alíquota de impostos para um conjunto grande de atividades econômicas. Ela iniciou com a queda de alíquota de tributação sobre atividades produtivas relacionadas ao uso dos portos, né, quer dizer, especialmente os centros de distribuição, que passaram a ser muito mais localizados aqui em Santa Catarina. O crescimento de estabelecimentos nessa atividade foi de 7% ao ano, em média, durante todos esses últimos anos. E o mais importante talvez seja de que essa queda de alíquota foi equalizada para um grande conjunto de atividades produtivas que já estavam aqui no estado. O que é que a gente nota então? Que essa queda de alíquotas de impostos, né, especialmente sobre o ICMS, não levaram a uma queda do nível de arrecadação nos anos posteriores. O que a gente vê, ao contrário, é uma elevação do nível de tributação, do nível de arrecadação, o que pode estar relacionado a uma formalização de atividades aqui em Santa Catarina. Essa é uma hipótese, é claro, que merece, por esses dados preliminares, merece um aprofundamento para a identificação e aceite efetivo eventual dessa hipótese.